boa noite, na graça e na paz do Senhor Jesus, nessa quarta-feira, onde você vai estar engrandecendo ao Senhor conosco, dizendo que Ele é digno de todo louvor e de toda glória, e dizer: Senhor, só em Ti eu confio, pois Tu és a minha salvação. Aleluia! Tu és a nossa luz, Senhor. A minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tua já temerei. Tu és santo, confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Tu és a minha luz, Senhor, declare. Tu és a minha luz, a minha salva, me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor, só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em Ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Te adoramos, Senhor. Boa noite, gente boa! Estamos aqui uma vez mais para compartilhar um texto da palavra contigo, nesse culto abençoado online, claro, mas ainda assim com a graça, o poder de Deus, porque a palavra do Senhor é ministrada, existe a adoração, os cânticos, então que esse culto ele seja pleno para você.
Não importa se é em casa, se é na igreja, as circunstâncias elas vão muitas das vezes nos impedir de estar no templo, mas que o teu culto ao teu Deus, ele saia realmente de um coração quebrantado ao Senhor, de lábios que professam o seu nome. Eu queria só lembrar você, diante das más notícias que nós temos tido, umas notícias recentes, né, que você redobre os cuidados em relação à pandemia, em relação à Covid. Não esqueça a tua máscara. Quando possível, pratique o isolamento. Quando não, use máscara, use o álcool em gel, evite contatos muito próximos para você ficar bem, para não ter problema e a gente vencer. Está acabando, daqui a pouquinho chega a vacina para a gente, é recurso de Deus, sim, é provisão do Senhor para nós. Então, não facilita não, tá bem? Deus abençoe tua vida. Queria que você abrisse a santa palavra no livro de Efésios, na carta que Paulo escreveu aos Efésios, a igreja de Éfeso, capítulo 2, a partir do versículo 1, leremos até o versículo 10. Efésios, capítulo 2, versículos de 1 ao 10. Vamos lá então? Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o Espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Oremos, tenhamos uma palavra de oração ao Deus. Muito obrigado pela leitura da tua palavra, que ela alcance o nosso coração, que sejamos abençoados por ela. Aos nossos irmãos que nos ouvem nesse momento, Senhor, Santo Espírito, leva a tua mensagem, aquilo que nós não conseguirmos transmitir de uma forma plena, que o Senhor o faça e o Senhor provoque arrependimento, o Senhor provoque convencimento e consciência do pecado e da justiça. Seja assim em nome de Deus, de Jesus Cristo. Amém. Muitos crentes, não têm assim a noção exata do resultado do sacrifício de Jesus por nós. A gente não consegue dimensionar, muitas das vezes, muita gente não consegue dimensionar, muitas das vezes, a profundidade desse sacrifício de Jesus por nós. E o capítulo 2 de Efésios mostra exatamente o plano de Deus na vida do seu povo, por meio da ressurreição espiritual dos crentes. Nesse texto lido na carta aos Efésios, o apóstolo trata da nossa posição em Cristo, do fato de havermos sido tirados da sepultura para o trono de Deus, e apresenta o contraste entre o que o homem é naturalmente e o que ele pode vir a ser mediante essa graça, dessa salvação em Cristo Jesus. Se antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, Deus nos deu vida. É isso que a palavra diz. Nossa história da redenção humana, nessa história da redenção humana em Cristo Jesus, nós vamos ver 4 grandes obras realizadas na vida do homem. Primeiro, a obra do pecado contra nós, a obra de Deus por nós, a obra de Deus em nós
e a obra de Deus por nosso intermédio. Então, nesse texto lido, a gente vai ver esses 4 pontos aí, começando primeiro com a obra do pecado em nós. Capítulo 2, versículos de 1 a 3. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar. O espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira de Deus. O retrato da condição humana é desesperador. Aonde quer que o homem esteja, em qualquer tempo, o homem caído, ele gera uma sociedade caída. Isso é uma condição universal que envolve o homem completamente. O homem, ele não tem a opção, né, de pecar ou não pecar. O homem sem Deus não tem essa opção, porque todos pecam naturalmente. Segundo o apóstolo Paulo, existem 4 razões pelas quais o homem peca. Primeiro, né, o que o pecado fez em nós, em nossa vida, né, o que o pecado fez contra nós. Primeiro, o pecado levou o homem à morte. Versículo 1, ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecado. Um morto ele não vê, um morto não ouve, um morto não sente fome, não tem sede, um morto não anda, porque simplesmente ele está morto. Assim é uma pessoa espiritualmente morta. Ela não tem percepções para as coisas espirituais. Ela não consegue sentir prazer ou inclinação para as coisas de Deus, porque está morto espiritualmente. Transgredir significa dar um passo em falso, desviar-se do caminho. Já pecar é errar o alvo, é ficar além do padrão. As nossas transgressões e pecados, elas causam a nossa morte, são a causa da morte. Quer entender a razão da morte, quer essa explicação, é o pecado. Então Paulo, ele está falando aqui de morte espiritual, porque sem Cristo o homem, embora vivo na sua fisiologia, né, ele está morto. Sem Cristo, o homem vive para o pecado e morre para Deus. O indivíduo não regenerado, ele pode levar uma vida moralmente aprovada, ele pode ser bom pai, bom filho, bom cidadão, bom vizinho, né? Fazer bem àqueles que estão ao seu lado, mas ainda assim está morto em seus delitos e pecados. Só Jesus pode tirar o homem dessa condição de morte, dessa separação de Deus. Então, o que o pecado fez contra nós? O pecado levou o homem à morte. Segundo, o que o pecado fez contra nós? O pecado leva o homem à desobediência. Versículos 2, de 2 a 3, parte A. Nos quais andastes no passado no caminho deste mundo, segundo o príncipe do poderio do ar, do espírito que agora age nos filhos da desobediência, entre os quais nós também andávamos. O homem, ele é levado à desobediência por 3 forças. O mundanismo, o diabo e a carne. Quando a gente fala de mundo, a gente não está falando desse mundo natureza. A gente fala do sistema social que pressiona cada pessoa a aderir a esse sistema, aos valores sociais que são impostos por homens ímpios. É nesse sentido que Paulo diz que a gente tem que ter a mente reformada lá em Romanos 12, porque o mundo, ele impõe os seus sistemas. Ele impõe a cor da roupa que você tem que usar, ele impõe o modelo da roupa, ele impõe o carro que você tem que usar, ele impõe o seu comportamento, que você tem que beber, o que você tem que fumar, o que você tem que comer, ele impõe as posturas, ele impõe o linguajar, né? Então, ele impõe valores. Mas segundo homens ímpios, homens que não têm temor a Deus. É nesse sentido que o apóstolo João, ele diz que quem ama o mundo não pode amar a Deus. Quem ama o mundo não pode amar a Deus. Já Tiago, ele declara que quem é amigo do mundo
torna-se inimigo de Deus. Então, sempre que os homens são desumanizados, né, pela opressão, pela política, pela economia, pela moral, pela sociedade, a gente vai ver a ação do mundo. Quando você começa a ficar insensível, né? Às vezes a gente passa em filas aí do Sistema Único de Saúde, passa em frente a instituições do Sistema Único de Saúde, hospitais, UPAs, né, contemporaneamente, a gente vê filas de pessoas sofrendo, gente que chega às 4, 5 da manhã, às vezes chega meia-noite para ser atendido ao meio-dia, e a gente não sente essa dor. E muitas das vezes, quando a gente tem uma posição que poderia mudar aquele mínimo de sofrimento, mínimo, a gente está sofrendo a ação do pecado. Quando a gente é levado pela corrupção, às vezes funcionários públicos cristãos, que quando entram, né, para o funcionalismo, ele começa também a querer o jeitinho, né, brasileiro, ele começa a querer as facilidades, ele está sendo levado pelo mundo. Então, sempre que a gente é desumanizado, né, a gente vai ver a ação do mundo. Isso acontece na igreja, né? É uma escravidão cultural, é uma escravidão social. John Stott, né, ele esclarece esse ponto com as seguintes palavras: sempre que os seres humanos são desumanizados, né, pela opressão política ou pela tirania burocrática, por um ponto de vista secular, repudiando a Deus, ou amoral, repudiando os absolutos, ou materialista, glorificando o mercado consumidor pela pobreza, pela fome ou pelo desemprego, pela discriminação racial ou por qualquer outra forma de injustiça, nós podemos detectar os valores subhumanos do presente século e deste mundo. Então, o mundo, ele exerce pressão para nós pecarmos. O diabo, né, esse espírito que atua nos filhos da desobediência, porque ele é o pai da desobediência, ele também atua contra nós. O diabo rebelou-se contra Deus e ele deseja que todos os homens se rebelem contra a palavra de Deus, contra o reino de Deus, contra os princípios de Deus. Então, o mundo te pressiona, o diabo te pressiona. E a carne? Quando a gente fala de carne, a gente não está falando disso aqui. A gente está falando da natureza caída com a qual nós nascemos, que deseja controlar a nossa mente, o nosso corpo, nos levando a desobedecer. Salmo 51, versículo 5, o salmista diz: eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. A gente precisa reconhecer que a carne, essa tendência pecaminosa que nós herdamos do primeiro homem, ela atua sobre nós e ela nos pressiona ao pecado. Então, há um impulso interior em nós para fazermos o mal. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro quando ele diz: o mal que eu repudio, o mal que eu não desejo, esse eu pratico. O bem que eu busco, o que eu quero que você, esse eu não pratico. Porque isso procede do nosso coração. Só Jesus Cristo, através de sua morte na cruz, pode mudar essa natureza caída. E essa natureza caída, ela significa inimizade contra Deus. Nós não podemos mudar isso, apesar das nossas boas intenções. O que o pecado fez contra nós? Terceiro ponto: o pecado levou o homem a um estado de total depravação. Como é possível, né? A gente imaginar, como eu vi há poucos dias, uma mensagem, uma filmagem que eu recebi, né? Desagradabilíssima. Eu vi o comecinho dela e não vi mais, mas duas pessoas seguravam alguém que havia delinquido e havia uma terceira pessoa cortando, amputando o pé daquele outro, que gritava. A gente não consegue conceber isso. Esse é o estado de depravação humana que o homem chegou. Como uma pessoa levada por inveja, ela pode querer o que é do outro e ela intenta contra a vida do outro para conseguir o que quer. Dentre tantas e tantas outras coisas, o apóstolo Paulo, ele vai falar no versículo 3 do texto lido: seguindo os desejos carnais, fazendo a vontade da carne e da mente. Mente caída,
mente degradada. Então o homem não convertido, ele vive para agradar a vontade da carne, a obra da carne. Paulo elenca lá no capítulo 5 da carta aos Gálatas, ela é terrível. O homem, ele caído, ele vive para agradar os desejos do pensamento. O homem é escravo do pecado, o homem sem Cristo anda com o pescoço na coleira do diabo, no cabresto do pecado. Ele tem essa inclinação para pecar, porque ele está nesse estado de depravação, e isso é efeito do pecado contra nós, querido. Nós dependemos da graça de Deus. Todas as áreas de nossa vida, elas foram afetadas pelo pecado. A razão, a emoção, a vontade, tudo que a gente faz é inclinado ao pecado. Só Cristo pode mudar o homem. Isso não quer dizer que o homem não possa fazer um bem natural, né, social, moral. Ele até faz, mas ainda assim, né, ele tem essa natureza caída. E ele às vezes começa fazendo bem, mas daqui a pouquinho ele quer receber um valor por isso. Daqui a pouquinho ele quer escravizar alguém pelo bem que ele fez. Porque o pecado, ele prostrou o homem. E o homem vive em total estado de degradação. Quarto, o que o pecado fez contra nós? O pecado levou o homem à condenação. Versículo 3, parte C. E éramos por natureza filhos da ira, assim como os demais. Naturalmente, o homem não convertido é filho da ira, e pelas obras é filho da desobediência, e por isso é condenado. Só Jesus Cristo pode nos justificar. Então o que o pecado fez contra nós? O pecado nos levou à morte, nos levou à desobediência, nos levou à degradação, à depravação, e o pecado nos levou à condenação. Fora de Cristo, o homem está morto por causa do pecado, escravizado pelo mundo, escravizado pela carne, escravizado pelo diabo, e além disso ele está condenado sob a ira de Deus. Agora, existe uma boa notícia, e Paulo, no seu texto, ele a partir do versículo 4, então até o versículo 3, ele fala sobre essa degradação humana, ele fala sobre o efeito do pecado, mas a partir do versículo 4, ele traz essa boa nova para o homem, ele diz a obra de Deus por nós. E aí ele contrasta o que a gente é, por natureza caída, com o que somos pela graça de Deus. Então, naturalmente, somos caídos. Mas, a partir de Cristo, alcançados pela graça. Ele faz um contraste da condição humana com a compaixão divina. A ira de Deus com o amor de Deus. Lê comigo. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo. Deus nos fez assentar com Cristo nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nas eras vindouras a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não é mérito de vocês, isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Isso é motivo de regozijo para nós, que fomos alcançados por Cristo, de alegria, de júbilo, morto no pecado, mas ressuscitados com Cristo Jesus para a glória de Deus. Em Cristo Jesus nós fomos elevados a essa condição, saímos de objeto da ira de Deus para beneficiários da misericórdia de Deus. Olha só o que Cristo fez por nós. Eu era objeto da ira de Deus. Agora eu recebo de sua graça. Então, o que Deus fez por nós, né? O que a obra de Deus fez em nós? Primeiro, Deus nos amou. E Paulo ele fala isso no versículo 4. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, naturalmente Deus nos amou, porque Deus é amor. Um amor divino nessa relação com o homem. Ele é expresso em graça e misericórdia. Não é o nosso amor, não é a nossa referência de amor, um amor interesseiro, um amor emocional apenas. Não, o amor de Deus é expresso em graça e misericórdia.
e ela nos acompanha todos os dias de nossa vida. Essa graça e misericórdia de Deus tornam possível a salvação do pecador. E lá no Calvário, Deus demonstrou esse amor por nós através de Cristo Jesus. O que Deus fez por nós? Deus nos ressuscitou, estávamos mortos antes em nossos delitos e pecados, mas aí no versículo 5 Paulo diz: estando nós ainda em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deus nos tira da sepultura em que o pecado havia nos lançado, porque estávamos mortos, nosso destino era a sepultura. Ele realiza uma poderosa ressurreição espiritual em nós, através do Espírito Santo. Lembra que Jesus ressuscitou o terceiro dia? Quando ele ressuscitou o terceiro dia, ele venceu a morte, ele venceu o pecado, e nós herdamos isso. Então aqueles que estão em Cristo Jesus também ressuscitaram, passaram da morte para a vida. O que a obra de Deus fez em nós? Terceiro ponto, Deus nos exaltou. Paulo fala isso no versículo 6, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós não fomos apenas ressuscitados, nós fomos também exaltados com Cristo, em Cristo, unidos em Cristo, somos exaltados com Ele, né? As exaltações de Cristo nos alcançam. Ele nos fez assentar em regiões celestiais, acima de todo o principado e potestade. O que a obra de Cristo fez em nós. Quarto, Deus nos guardou. Versículos de 7 a 9, para mostrar nos séculos vindouros a suprema grandeza, suprema riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus, porque pela graça foi salvo. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se orgulhe. A principal meta de Deus na nossa salvação é a glória do seu nome. Fomos salvos para isso. Meu querido irmão, a salvação é um presente, não é uma recompensa. A gente não está sendo recompensado por nada quando é salvo, mas é um presente, uma dádiva de Deus, para reforçar a declaração positiva de que fomos salvos somente pela graça de Deus, por meio da confiança em Cristo. Paulo acrescenta duas negações que equilibram isso aí. Ele diz que isso não vem de vós, é dom de Deus. E a segunda, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então, nós fomos guardados em Cristo, através da salvação. A obra de Deus em nós é um outro ponto, a partir do versículo 10, parte A. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus. Nós somos a obra da arte de Deus, a obra-prima do Todo-Poderoso. Somos. Ele nos fez assim. Nós não criamos a nós mesmos. A salvação é uma obra exclusiva de Deus por nós, através de nós. Deus está trabalhando na nossa vida. Ele ainda não terminou de escrever a nossa história, né? A palavra de Deus diz que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E Paulo também ele fala, olha, aquele que começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. O propósito eterno de Deus não é só nos levar para a glória, mas nos transformar à imagem do Rei da Glória. Então, as pessoas olharam para Abraão e viram nele um velho, senil, né? Sonhando em ser pai, com 100 anos de idade. Mas Abraão acreditou. Ele foi, né, contra a esperança. E aí ele torna-se um gigante da fé, o pai de todos os que creem. Moisés, para alguns, era um louco desvairado, querendo deixar as riquezas do Egito para se embrenhar num deserto, né? Moisés faz isso ouvindo a voz de Deus. E ele torna-se um grande legislador de Israel, o homem a quem Deus usou para libertar o povo e conduzir o povo naquele deserto até as portas da terra prometida. Muitos olham para Pedro apenas como um pescador grosseirão, né? Meio ogro, mas Deus transforma Pedro, aquela
pedra bruta numa joia preciosa, lapidada, rica para o reino de Deus. Deus nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho amado. Ele está esculpindo em nós a obra de Cristo na cruz, a obra que Deus fez por nós através de Cristo na cruz. Esculpir em nós a semelhança, o caráter de Cristo pelo poder do Espírito Santo. A gente é transformado dia após dia, né? E isso através da palavra de Deus e o convencimento do Espírito Santo. Não há outro meio. A palavra é a revelação de Deus para nós e ela vai nos transformando, porque você lê, às vezes não entende, lê de novo, lê de novo, lê de novo, e daqui a pouquinho aquilo faz sentido, porque o Espírito Santo começa a operar. E quando você vê, você está transformado. Aquele que matava não mata mais, aquele que adultera não adultera mais, aquele que roubava não rouba mais. A gente é transformado. É uma obra em construção. Aquele mesmo poder que tirou você da sepultura e lhe deu vida espiritual, quer santificar, pode e quer santificar a tua vida, para que você seja como um belo poema de Deus, uma carta lida, né? E lida com lágrimas, com emoção, com alegria, com prazer para quem lê. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés, para que ele servisse durante 40 anos ali no deserto. Então trabalhou, fez daquele príncipe egípcio, né, um pastor manso, mas também com uma força que vinha de Deus. Deus trabalhou 80 anos na vida de Moisés para usá-lo durante 40 anos. Ele deixa o Egito como um príncipe e começa uma vida como um pastor peregrino no deserto. Mas ali ele foi cheio de graça, ele teve encontros com Deus e é conduzido para tirar aquele povo do Egito, levando ao deserto, passando por provações mais fortes e resistentes. No deserto, Deus trabalha na vida de Davi para torná-lo o rei mais amado de Israel, de onde o cetro jamais se arredaria. Deus pode transformar você, a despeito do pecado, da natureza caída, em algo extraordinário para a glória de Deus. E por último, depois da obra de Deus em nós, eu queria compartilhar com você, terminando, o que Deus pode fazer através de nós. A obra de Deus por nosso intermédio, a parte B do versículo 10, criados em Cristo Jesus para as boas obras, previamente preparadas por Deus para que andássemos nelas. Não fomos salvos pelas obras, mas para as boas obras. As obras não salvam, mas um salvo, ele necessariamente pratica boas obras. Somos justificados somente pela fé. Mas a fé que justifica o crente, ela não vem sozinha, porque flui de nosso coração, flui de nós coisas extraordinárias. Então Paulo fala sobre as obras que dão resultado da salvação. E elas têm duas características. Elas são boas obras. O crente, ele emana bondade que vem de Deus. O crente, ele emana amor. O crente faz coisas altruístas, faz coisas tremendas. E elas são previamente preparadas por Deus. Então, enquanto o descrente, ele anda segundo o curso desse mundo, o crente, ele anda nas boas obras de Deus, é no amor de Deus, ele anda naquilo que Deus preparou para ele. Isso quer dizer que Deus tem um projeto de vida para mim e para você, que a gente pode realizar esse projeto que Deus estabeleceu para nós, nos submetendo à boa vontade dele, vivendo esse algo extraordinário de Deus para nós. Olha, eu quero orar pela tua vida, pedindo a Deus que te abençoe, te guarde e faça de você um instrumento para a glória dele. Porque Jesus morreu por nós, porque houve uma obra extraordinária em nós, porque um dia o pecado nos alcançou, porque nós fomos chamados da sepultura para a glória de Deus, a condição de morte para seres vivos que glorificam o nome do Senhor. Então, o pecado fez uma obra em nós, uma obra maldita, uma obra de morte. Mas Deus também fez uma obra em nós,
Deus fez uma obra por nós, Deus fez uma obra em nós. E a gente pode fazer uma obra em nome de Deus extraordinária, levando a palavra de Deus, levando um santo evangelho àqueles que estão mortos. Você é instrumento de Deus para tal, da condição de morto, da condição de pecador morto, para a glória, a expressão de Deus nesta terra, para que o nome do Senhor seja glorificado. Pai, nós bendizemos o teu nome, pela vida do meu irmão, da minha irmã que está aqui. Que o Senhor os abençoe, guarde, e a tua obra na cruz, Jesus, o teu sangue derramado, o teu corpo partido, ele faça efeito, ele faça sentido, e ele alcance esse irmão que me ouve agora, gerando nele nova criatura, regenerando, gerando, dando nova vida, gerando de novo, e que ele ressuscite em Cristo, para que o teu nome seja glorificado, fazendo boas obras, reconhecendo o teu poderio, a tua soberania, e que só o Senhor pode fazer pelo homem aquilo que ele precisa. Que seja assim na vida de meu irmão, na vida de meu irmão, na vida daqueles que me ouvem, em nome do Senhor Jesus. Quero que você levante uma de suas mãos para nós ministrarmos a bênção apostólica, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus. Digamos todos amém, 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 em nome de Jesus.